Eu já não sei se saía mais lágrimas. Eu fui tirado por um médico da UTI. Eu não conseguia sair. Com muito carinho, ele falou: vem cá, Fernando, vamos lá para o meu gabinete lá, me deu água. Você não pode ficar aqui, a gente tem que tratar do seu filho. Mas ele está morrendo, me falaram, doutor, deixa eu ficar com ele. Não, não pode. Nós vamos tentar fazer o melhor para ele. Ele tem alguma chance? Tem, de não sofrer essas 48 horas. Eu tive que ir para o ML. Falaram para mim que eu tinha que reconhecer. Eu falei: eu vou reconhecer o corpo da minha esposa, porque eu tenho certeza que não é ela. Eu já comecei a renegar a perda no meu coração. Eu falei: não a perdi. Eu vou lá para assinar que não é ela. Aí já é uma outra história, que eu vou falar em outro momento. Depois do IML, voltei, tinha uma emergência para mim assinar um documento autorizando uma nova cirurgia no meu filho. Começou a ter hidrocefalia. Eles fizeram a remoção via catéter de líquor, que não estava mais escoando pelo peritônio. Então iam pôr uma derivação peritoneal. E com isso, eu fiz lá um pagamento de um depósito bem importante ali, relevante. Subi lá em cima para confirmar que estava tudo certo. A enfermeira me recebeu, falou: olha, estava com um pote na mão. Falou: pai, aqui no hospital a gente tem por regra oferecer para os pais, se eles querem ou não, cortar o cabelo do filho, que vai passar por uma cirurgia intercraniana. Eu só podia ficar 15 minutos com ele, de manhã e à tarde. E agora ia ser um momento extra, que ele ia passar por uma cirurgia. Então eu peguei aquele pote, me deram uma navalha, uma espécie de uma navalha, era algo cirúrgico para cortar. Eu não me lembro se eu usei o pote, porque ela me segurou no caminho e falou assim: ô pai, por favor, presta atenção, não pode ficar nenhum cabelinho. Naquela véspera, eu tinha brincado com ele no banho. A gente brincava de dinossauro. De manhã eu que cuidava dele. Tinha umas 2 moças que eram contratadas para isso, mas eu cuidava. Então ele ficava na banheira dele, eu passava um shampoo, fazia aquele, armava assim para cima, mostrava no espelho, ele ria, né? Ele me abraçava molhado. Depois eu ficava cheirando o cabelo dele, aquele cheirinho de bebê, que o cheiro de bebê é a coisa mais deliciosa do mundo. Você tem cheirado os seus bebês, papai? Tem tocado neles? Agora eu tinha que cortar o cabelo dele. Não podia ficar nenhum cabelinho. Era lindo os cabelos do meu filho. Era dourados, perfumados. Eu penteava, fazia os cachinhos naturais. Então, sabe o que eu fazia naqueles momentos? Eu ficava testando para ver se não tinha nenhum cabelinho com meus lábios. Eu já beijava. Eu ficava deslizando os lábios no crânio dele e falava: amor, amor, mais um pouquinho. Papai está aqui. Papai está pertinho de você. Irmãos, Deus está tão perto de você quanto você deseja que Ele esteja. Você determina a distância que quer estar de Deus. A minha boca estava cheia de cabelo, irmãos. A enfermeira de repente chegou e falou, e tirou, puxou a maca. Falou: pai, você não está entendendo, é uma emergência. Já está bom, pai. Entrou de novo numa outra ala cirúrgica. Aquela última porta fecha. Eu fui com ele até a última porta. Cheio de cabelo. Então, eu levei lá o pote. Eu acho que eu não usei o pote. A navalha na outra mão. A boca cheia de cabelo. E lá se foi meu bebê de novo. Cada vez que você decide escolher um caminho contrário ao que Deus tem para você, Deus fala: lá se foi o meu bebê de novo, para um lugar onde eu não tenho acesso. Deus não tem acesso quando você adentra o território do inimigo. Deus respeita você. Deus não vai entrar lá porque Ele te respeita. É um cavaleiro, eu já falei.
Pensa melhor os lugares que você tem ido. Eu não preciso ser filho de profeta para saber que alguns preciosos irmãos meus, amigos meus, precisam abalizar melhor os seus caminhos. Bom, mais 8 horas, irmãos, ele voltou. Eu fiquei naquele corredor de novo, deixando aquela trilha, ir para cá, ir para lá, e apertava. As enfermeiras passaram a me conhecer, e elas eram amorosas. Saíam, só fazia o sinal, eu aguentava mais 5 minutos. Saiu, cabeça, meu filho estava irreconhecível. Os procedimentos fizeram com que ele inchasse. A cabecinha toda perfurada, irmãos. Tinha 16 furozinhos para fazer a sucção do líquido e do sangue da hemorragia. O cérebro dele estava sendo removido pela sucção, porque estava totalmente em hemorragia. Meu filho não tinha cérebro. Mas eu não sabia o que significava isso ainda. Meu filho, ele literalmente perdeu toda a beleza, o encanto dele, não para mim. Eu olhava para ele, eu o amava com todas as minhas forças, porque ele ainda estava vivo, apesar de máquinas mantê-lo vivo. Quando você escolhe o caminho do pecado, você se torna irreconhecível. Mas Deus ainda olha para você e te enxerga alguma coisa em você que te ama ainda. O pecado é feio demais, é horrível demais, é asqueroso demais, porque ele transforma da coisa bela que Deus criou para algo que aquele que é puro de olhos não pode ver e nem com os olhos contemplar. Abacuque 1,13. Mas ele ainda te ama. Ele sempre te ama. De qualquer maneira ele vai te amar. Ele vai te amar até o último momento, mesmo você não permitindo. Porque Deus é amor. Ele não aceita muitas coisas que você faz, mas ele continua te amando. Bom, depois que eu voltei e vi meu filho, apesar de toda aquela situação trágica, pela primeira vez depois do acidente, sabe o que eu consegui fazer? Eu olhei para os lados. Eu consegui olhar para o lado. Do lado tinha um berço do lado. No outro box, tinha outro berço, outro box, tinha outro box na frente, tinha outro box ali. Falei, nossa, quantas crianças nessa UTI. Não era só o meu filho. Sabe qual é o tema que nós estávamos tratando hoje de manhã, agora à tarde, completando? Estresse. Como superar catástrofes. Você não vai precisar passar por uma dessas, não. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas, irmãos, quando eu olhei para o lado, eu vi que os berços, a maioria dos berços tinham desenhos que os pais fizeram e colaram na grade do bercinho. Eu pensei, puxa, eu vou fazer isso. Olha a minha cabeça, irmãos, de um desavisado de plantão. Quando meu filho acordar, vai ver o desenho que eu fiz. Vou fazer o desenho mais lindo do mundo para o meu bebê. E vou colar também no berço. Aí foi a ideia de eu ir para casa. Já ia dar cerca de 37 horas, eu não tinha ido para casa mais. Sem banho, com a mesma roupa. Fui para casa, tomei um banho, aquele banho que você entra e sai. Troquei-me e fiz os desenhos. Peguei os lápis de cera dele, fiz o desenho mais bonito que eu pude fazer e corri para o hospital. Pedi para colocar já. Eu cheguei à noite, já tinha passado a hora da visita. Deixa eu colocar. Falou, agora você não pode, pai. Mas no começo da madrugada a gente vai te chamar. Eu fiquei lá esperando. Eu andava para cá e para lá. Os desenhos na mão, eu olhava. Eu pus no bolso os lápis. Aí eu comecei a caprichar mais os desenhos. Eu estava desenhando. Aquilo que poderia ser lido assim. Eu amo você demais. É o que Deus está falando para você. Eu amo você. Aí ele desenhou esse mundo. Desenhou o mar. Não é gostoso olhar para o mar? Olhar para as montanhas. Eu amo olhar para as montanhas. O mar eu pratico mergulho, né? Peixes multicoloridos. Uma região do rio onde eu gosto muito de ir. Pássaros de tudo quanto é cores. Na natureza, solto.
Deus desenhou para mim. Eu te amo, Fernando. Eu te amo. É para você. Você está feliz? Eu te amo. Eu fiz os desenhos mais lindos do mundo que eu pude fazer. Aí cheguei, ela me deixou entrar. Aí eu parei, você me empresta a fita crepe? Ela falou, pai, mas ela tentou me falar algo que ela não estava conseguindo, que não adiantava pôr o desenho lá. Eu comecei a chorar de novo, eu chorava por qualquer coisa. Aí ela chamou o Dr. Ricardo, o chefe da UTI, ele veio rápido e me conduziu para o gabinete. Ele falou, não é que você não pode pôr, você pode pôr sim o desenho lá. O que ela estava tentando te dizer, mas não conseguiu, é que seu filho foi feito potencial evocado hoje, à tarde. Ele pegou o exame e o laudo. Ele está completamente cego, ele nunca mais poderia enxergar, se caso vivesse. Olha, ele estava com poucas horas de vida, segundo a previsão médica. Então estar cego naquela hora não era o mais importante, mas para mim era. Eu pensei, meu filho nunca mais vai me enxergar. Nunca mais ele vai poder olhar para o meu rosto. E me reconhecer como seu papai. Irmãos, aquilo foi tão profundo no meu coração, que os desenhos acho que caiu no chão. O que adianta? Esse mundo inteiro, do que resta de belezas ainda, se você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar outra coisa. Outra coisa. Aquilo mesmo que você está pensando, talvez. Bom, eu fui para um corredor. Saí da UTI, pela primeira vez eu saí sem ninguém me mandar. Aquele corredor, o hospital é tudo de vidros, como aqui. Tudo de vidros. Eles estavam abertos. Eu me coloquei, aqui não tem nenhum parecido. Eu me coloquei perto de um desses vidros. Um corredor de uns 3 metros. Eu não conseguia respirar. Então eu coloquei o rosto para fora. E tentei succionar o ar. Eu estava muito mal. Eu estava em desespero. Eu estava atordoado. E nessa hora, presta atenção que eu vou te dizer, porque em nome de Cristo estou aqui. Uma voz falou para mim, se atire. Era o 13º andar, o último andar do prédio antigo. Se atire, acaba com isso. Sua esposa já foi, seu filho está cego e vai a qualquer momento. Para de sofrer. Em nenhum momento eu pensei em tirar minha vida. Eu olhei para os lados, cadê? De onde vinha aquela voz? Eu ouvi aqui dentro. Eu não conhecia a voz de nenhum demônio. Mas eu quero dizer para você que quando eu voltei a respirar, eu achei a impressão minha, que atira o quê? Meu filho estava ainda vivo. Irmãos, começaram a me ajudar. Eu senti uma pressão me empurrando. Quando eu percebi, metade do meu corpo já estava para fora. Eu só consegui perceber, estava entrando num transe. E eu não iria fazer isso por mim mesmo. Olha, todo suicida, o diabo, ele leva essa pessoa até o último momento. Ele não tem poder para apertar o revólver, sabe, o gatilho, ele não tem poder. Ele vai usar a tua mão para dizer para Deus, ele tirou a vida dele. Ele podia me empurrar até um certo ponto, mas se eu iria pular ou não, era eu que ia determinar. Ele não tem poder sobre você, irmãos. O inferno não tem poder quando você está em Cristo. O que me fez perder aquele trauma da morte foi que eu senti como se alguém me segurasse no punho. Aí que eu dei um passo para trás, comecei a estar esbaforido. E na hora que eu dei o passo para trás, ninguém, é uma sensação que alguém me segurou. Eu sei quem me segurou. Mas aí, eu olhei para o lado direito, tinha uma porta de vidro transparente. Eu vi 2 pequeninos sóis brilhando para mim, atrás da porta, de vidro.
eu comecei a palpar a porta. Eu apalpava, eu abaixei, assim, porque o sol estava nessa direção mais ou menos. E eu não estava intransponível, estava trancada a porta, eu tentei abrir, comecei a bater com a mão, vi uma campainha, apertei, aí eu percebi que no final do corredor veio uma senhora de uniforme cor-de-rosa. Ela veio e abriu a porta e se apresentou, né? Eu sou a tia Nenê, era uma voluntária. Eu falei, o que a senhora faz? Na hora que ela abriu a porta, já não tinha mais o reflexo da luz, eu vi. Era uma criança. Uma criança de 2 aninhos que estava ali atrás, aqueles 2 sóizinhos que brilhavam, eram os olhinhos deles. Era uma criança da raça negra, de 2 aninhos, chamava-se Tiago. Para mim, uma das crianças mais lindas que eu conheci na minha vida. Como era lindo. Eu abaixei, eu perguntei se eu podia pegar, tocar. Ela falou que sim. Eu abaixei para tocar nele, ele pulou no meu braço, no meu colo. Aí eu levantei com ele. Ele estava com uma chupeta e um pano amarrado na chupeta. A tia Nenê fechou a porta e começou a me conduzir pelo braço. Eu, esse que segurava ele. Vem cá. Ela me chamou pelo nome, ela sabia da tragédia da minha vida. Fernando. Ela começou agora a responder as perguntas que eu fiz quando ela abriu a porta. Ela se reapresentou. Sou a tia Nenê, sou voluntária. Aqui é a ala assistencial que cuida das crianças carentes da comunidade do Paraisópolis e da Vila Colombo, lá no Morumbi. E aqui nós temos 36 crianças que os pais deixam, e a gente trata delas. Dr. Brandt atende os casos neurológicos. Nós temos enfermeiras que cuidam delas, os remédios, tudo gratuito para elas, né? Agora falta alguma coisa. Ele falou, o Tiago, por exemplo, ele está em alta 2 semanas, mas os pais não vêm buscar. E eu comecei a chorar de novo. Falei, como é que eu posso deixar uma criança como essa aqui 2 semanas sem pai, sem mãe? Porque ela estava me explicando, a gente põe na ambulância no final de semana, mas a gente vai até lá a comunidade, e o pai é destino desconhecido. Às vezes a gente encontra a mãe embriagada, caída na sala, ou deitada num sofá, sem condição de levantar, outro entorpecido com droga. Então a gente traz de volta. Então nós temos aqui 8 crianças à mercê do juizado de menores, só esperando a sanção do juiz. Na hora que eu comecei a chorar de novo, sabe o que ele fez? Ele tirou a chupeta da boca, arrancou o paninho dele e enxugou essa minha lateral, lado esquerdo, e me deu um beijo. Sabe aqueles beijos melados de uma criança de 2 anos? Mas foi, acho que um dos beijos mais gostosos que eu recebi na minha vida. O beijo do Tiago. Para mim foi Deus que me beijou ali. Como eu precisava daquele beijo. Aí eu entrei na sala, era uma sala grande, um pouco menor que isso aqui. Acho que metade. Eu entrei e estavam todos, era a hora do lanche deles, estavam comendo. A tia Nenê me levou até a mesa do Tiago, e estava lá, era um prato, acho que era um mingau de aveia, eu acho. Tinha uma colher, e falou, a enfermeira, como é que o Tiago escapou daqui? Não podia ir lá para o corredor, não era perigoso, mas estavam todos, tinham acho que 6 enfermeiras para cuidar das 36, e ninguém sabia explicar, mas eu sei porque ele escapou. Um anjo tirou ele de lá, para quebrar aquele encanto mortal que eu estava sofrendo naquele corredor, para ver os 2 sóis brilhando, os 2 pequeninos sóis. Ela falou, você não quer nos ajudar? Senta aqui, e dá um mingauzinho dele. Eu sentei, não sabia o que fazer, estava meio sem reação, cadeira pequenininha, aquelas mesas pequenas. Na hora que eu sentei, ele tirou a chupeta da boca de novo, pôs na mesa, pegou a colher que estava do lado do prato e pôs na minha mão, assim para trás, estava no meu colo, né? Ou seja, me dá logo de comer, né? Eu comecei a dar a comidinha dele. Eu olhava como é que as enfermeiras davam. E elas contavam história, uma estava cantando. Aí eu conhecia um monte de música que eu cantava para o meu filho. Vocês acreditam? Eu estou aqui em nome de Jesus de novo, eu falo. Eu comecei a cantar uma música para esse menino. Eu beijava ele. Eu sabia que não era meu filho. Mas aquilo estava me fazendo tanto bem. Na hora que ele terminou, ele encheu a barriguinha. Ele foi buscar os brinquedos para me ver, começou a cercar de brinquedo. Aí veio o Rafael, pulou no meu colo, veio a enfermeira por trás, me colocou outro prato, outra colher. Depois teve mais 4.
Eu passei aquela tarde inteira contando histórias e cantando músicas infantis. E a 2 metros de mim, na outra parede, meu filho estava em estado vegetativo, coma profunda e sem nenhuma expectativa de vida mais. E cego. Vocês seriam capazes de acreditar que a hora da visita chegou, eu passei 4h30. Irmãos, eu parei de correr no corredor. Eu não apertava mais a campainha de cada 5 minutos. Porque aquelas crianças preencheram a minha vida naquela tarde. Porque quando nós acabamos de comer com aquelas crianças, eles me levaram para um tapetão. Eu comecei a brincar com alguns brinquedinhos. Depois um veio e me puxou por trás. Outro veio e me abraçava na frente. Eu deitaram em cima de mim. 36 crianças em cima de mim, menos uma que estava meia jururu. 35. A enfermeira chegou: ô Fernando, você vai ver seu filho às 5 horas. Eu esqueci da hora da visita do meu filho. Eu não sei explicar para você, mas eu estava com uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu falei, eu quero ver. Ela me ajudou, parecia carrapato aquelas crianças, não desgrudava de mim. Ia tirando um, outro vinha do outro lado, mas aí eu levantei, né? E quando eu estava saindo no corredor, fechou a porta, eles estavam chorando, alguns encostaram o narizinho com choro, né? Aquele catarrinho de choro, né? Grudando no tudo melado do vidro. Não vai, tio Fernando, não vai. Eu falei, não, eu abri a porta, eu já vou voltar. Eu só vou ver o amiguinho de vocês, depois eu volto. Eu vi meu filho, voltei depois para beijar um pouquinho mais, porque eles iam ter que dormir. Agora começava um novo ministério na minha vida. Irmãos, eu passava o dia inteiro lá naquela pediatria assistencial. Eu cuidava deles. Eu dava comida. Eu dava os suquinhos. Eu contava história. Eu trocava a fralda. Eu comprava a fralda. Vocês são capazes de acreditar que passou 7 dias, meu filho estava vivo ainda, irmãos? Era inexplicável alguém estar vivo na situação que meu filho estava. Inexplicável. Mas agora eu estava em paz. Era terrível a noite. À noite eu não podia ficar com eles. A noite era tão dura, irmãos. Eu não via a hora que amanhecesse, porque eu ia ficar lá. Lá era o meu refúgio. Sabe como é que a gente rompe o estresse na nossa vida? Quando a gente olha para o nosso próximo. A gente descobre que tem pessoas que também têm problemas. Pessoas que também são carentes. Sabe essas pessoas que ferem você, que machucaram você? É porque elas estão feridas primeiro. E elas estão tão feridas, tão machucadas, que elas saem ferindo todo mundo, mas elas não têm noção por quê. Tem misericórdia delas. Perdoa já de antemão. Bom, no 8º dia, eu perguntava para os médicos, ele vai viver, doutor? Ele vai viver? Eu nunca vou me esquecer, eu não vou falar os nomes dos outros médicos, mas falavam cabalmente, seu filho vai parar de respirar a qualquer momento. O coração vai parar de bater. E aquilo me colocava lá para baixo. Mas eu continuava. Eu tinha aquelas crianças. Só à noite, que era muito difícil para mim. À noite eu não tinha mais ninguém. À noite era eu e a esperança. Sabe que uma frase que eu li aí de Norman Cousins, eu compartilho com você. Que a morte não é a nossa pior perda. A pior perda é aquela que nós perdemos enquanto vivemos. A esperança. Você tem esperança? Você tem tudo para começar. No 8º dia, visita da tarde, eu esquecia, eu não me preocupava mais com o horário. Elas que me avisavam. E é sempre um choro dos meus meninos do coração. Eu aprendi a amar aquelas crianças. Eram minhas crianças. Eram meus filhos agora. Eu não podia cuidar do meu. Eu não podia pegar no colo, não podia beijar. Mas aqueles eu podia. Aqueles eu podia beijar a hora que eu quisesse.
Eu podia brincar a hora que eu quisesse. Eles riam quando eu contava as histórias. Como meu filho ria. Meu filho não podia rir. E nem entender mais nada. Mas estava vivo. Estava vivo. Você tem alguém que você ama que ainda respira? Pronto. Tudo. Já tem esperança. Já tem esperança para a gente começar essa semana. Pelo amor de Deus, entenda que esperança é tudo para a gente começar. Olha, naquela tarde, era uma terça-feira, atrasou a visita. Deu 5 horas, 5h20. Aí eu percebi que tinha uma intercorrência. Chegou uma criança, em estado grave. E os médicos estavam tentando ajeitar a UTI, porque era outra super intensiva. Era um filho de um engenheiro famoso lá de São Paulo, que caiu numa piscina, aquelas piscinas faraônicas de um palácio. 11 funcionários. Ninguém viu. O Christian, de 9 anos, caiu na piscina, ficou 9 minutos debaixo d'água. E agora o pai e a mãe desesperados colocaram no hospital. E eu reparei do banco, eu não conhecia eles. Eu estava no meu banco esperando a hora de me chamarem para ver meu filho. Eu falei, se demorar mais um pouco, eu vou voltar para a pediatria. Mas uma voz falava no meu coração, vai ter com ele, apontando aquele homem. É uma impressão profunda que eu sentia, tão nítido quanto foi ontem isso. Eu não sabia que era engenheiro, não sabia que tinha um filhinho, né? Eu percebi só uma coisa, que ele não queria falar com ninguém. Chegava alguém da família, ele virava o rosto, ele ia para o outro lado, ele estava chorando, copiosamente baixinho. Percebi que a esposa estava do outro lado. Tinha 2 portas, numa porta ela, numa porta ele. Eles estavam um acusando o outro, mutuamente. Ele acusava ela de ser uma mãe ineficaz, que não teve capacidade para zelar pela vida do filho. E ela acusava ele de ser um contratante funcional ineficaz. Contratou 11 incompetentes para cuidar da casa e do filho. Apontar o dedo para achar culpados é luciferiano. Mas estender a mão para ajudar alguém a se levantar é de Jesus. Não acuse ninguém, pelo amor de Jesus. Não acuse, já não basta o acusador das almas, de 12, verso 10 de Apocalipse. Bom, a ordem foi tão clara no meu coração. Sabe quem era que me dava a ordem? Era o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo. Vai ter com o engenheiro. E eu fui. Eu falei, o que eu vou falar com esse engenheiro? Eu vou falar para aquela pessoa que não sabia que era engenheiro. Aí, a impressão que me veio, fala do teu filho. Eu cheguei perto dele, irmãos, eu falei, olha, eu também estou com o meu filho aí dentro. Na hora que eu falei que estava com o meu filho, ele olhou para mim. Ele não renegou a minha presença ali. Olhou, e eu falei que fazia 8 dias, que deram 48 horas de vida, mas que meu filho estava vivo ainda respirava, era por equipamento, mas respirava. Ele começou a sorrir de orelha a orelha, e me sacudiu, falou, o pai não, ele me chamou, não me lembro exatamente como, isso pode acontecer com meu filho? Eu falei, olha, eu não sei se pode acontecer com o teu filho, mas com o meu aconteceu. Quer dizer, a previsão médica falhou. É que falaram a mesma coisa para ele, que só ia viver 48 horas. Ele, sorrindo, chamou a esposa. A esposa veio, ele falou, conta para ela de novo. Eu contei toda a história do meu filho de novo, que estava vivo fazia 8 dias. Um diagnóstico de morte precoce para 48. Aí ela chamou o pai e a mãe dela. Depois veio o pai e a mãe dele. Eu contei 4 vezes a história. E todos agora sorriam, cheios de esperança. Eu falei para ele, depois eles saíram, que eu ia entrar. Ele segurou no meu braço e falou, Fernando, reza por mim. Ora por mim. Porque eu não estou preparado para perder meu filho. E meu casamento não está bem. Se eu perder ele, eu perco a minha esposa. Ela era muito bonita, a esposa dele. E era, acho que 20 anos mais jovem que ele. Acho que ela era modelo, alguma coisa assim, muito bonita. E ele fez essa pedida. Então ficou no meu coração orar pelo filhinho, né? Ele falou rezar. E pela esposa, para o casamento dele. Aí eu entrei depois, né? Depois de mais uns 15 minutos, pudemos entrar. E coincidentemente, o box dele estava do lado do meu. Ele era loirinho, o Christian, olhos azuis. Lindo aquela criança. Muito parecida com a mãe.
E passou, irmãos, vocês são... Sabe o que aconteceu a partir daí? A partir daquele dia, ele falou para os outros pais, o engenheiro, que chegavam lá todos desesperados, como eu cheguei, como ele chegou. Falava, você precisa falar com o Fernando Lux. Ele tem uma palavra para você. E me chamavam de madrugada para atender os pais. Deixa eu tomar um gole de água. Então agora meu ministério eram as crianças e os pais. Os pais chegavam desesperados e eu contava a minha história para eles. Eles passavam a acreditar. E nós íamos ficando amigos. Então agora eu tinha um ministério para fazer à noite, irmãos. Acabou meu sofrimento à noite. Eu ficava nos quartos dos pais. Algumas crianças estavam desenganadas. E algo falava no meu coração, ore por elas. Você é capaz de dimensionar que algumas crianças começavam do nada, a se recuperar? O poder, irmãos, está aqui escrito. Uma outra revista que eu sempre carrego comigo. Essa aqui você deve conhecer. É mais antiga. Eliseu, lembra dela? Se você tem em casa, leia de novo. Se não, compra mais dela, viu, Eliseu? Porque isso aqui, um vai somar com o outro. Aqui na contracapa diz assim, irmãos, presta atenção. Eu demorei para entender isso. Faz parte do plano de Deus. Você que está assistindo, presta atenção. O grande conflito, aquele livro que eu já indiquei para você, página 525, faz parte do plano de Deus. Conceder em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria, não concederia de outra maneira. Deus não faz nada sem oração, irmãos. Deus não vai fazer nada, Ele determinou que ia ser assim. Você tem que orar. Você precisa de alguma coisa? Ore, fale, converse com Ele, explique por que você quer aquilo. Irmãos, as crianças iam sendo curadas. Eu não estava entendendo mais nada. Passou mais uma semana, passou 16 dias, meu filho estava vivo ainda, amém? E os pais com esperança. Aí eu entrei naquela manhã e não vi o filho de engenheiro, porque algumas crianças saíam da UTI depois que a gente estava orando, né? Irmãos, eu enchi aquela UTI de oração. Eu passava orando por tudo quando era criança. E já com uma certeza que alguma coisa ia acontecer, e ia acontecendo. Fiz amigos para a vida eterna naquele lugar, entre pais e filhos. Bom, aí não vi o filho de engenheiro. Aí eu falei, puxa, com toda alegria, eu falei, que quarto que está ele? Que quarto está o Christian? A enfermeira foi curta e grossa comigo. Ele faleceu essa madrugada. Irmãos, meu coração, parece que eu, levei uma cajadada aqui dentro. Eu comecei a culpar, eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Aquele engenheiro, Deus, a esposa dele, o casamento dele, por que o Senhor fez isso? Aquela voz, som, acho que eu ponho a mão em lugar errado às vezes, desculpe. A voz, para de ficar orando pelos outros, olha o seu problema. Mas a voz do Espírito Santo, irmãos, eu não entendia nada de Espírito Santo, nada de anjos do inferno, mas a voz eu escutava, irmãos, aqui dentro. O Espírito Santo me falava, continue, olha as crianças que estão curadas, que estão nos quartos, algumas que já saíram de alta, olha os pais com esperança. Não pare, Fernando, eu não parei, irmãos. Você é capaz de acreditar que passou 11 meses, quase 11 meses e meio, meu filho estava vivo ainda. Os médicos até me desviavam de mim no corredor, porque eles não tinham mais o que falar para mim. Era impossível alguém estar vivo, irmãos, na situação precária que estava o meu filho, sem cérebro, apenas uma parte cervical aqui da região occipital. Mas aquele engenheiro não saía da minha cabeça, não saía. Aquela súplica dele, eu via um monte de coisas lindas acontecendo, mas não saía da minha cabeça. Irmãos, 11 meses e meio, eu ia no shopping Guatemi, lá em São Paulo, e todo dia, agora eu ia almoçar lá e comprava presentes para os meus filhinhos da assistencial. Naquele dia eu comprei calças jeans e camisetas. Eu sabia o número do manequim de cada um deles. E
comprei as calças, cada uma sacolinha, o nome de cada um. E cheguei, tirei sacola por sacola, tudo com laços bonitos, era para os meus filhos, né? Um maior capricho. E coloquei, estava enfileirando aqui para colocar numa ordem que eu ia dar. Aí de repente alguém veio por trás de mim, dentro do estacionamento do hospital, pôs a mão no meu ombro, eu virei para ver quem era, e essa pessoa me deu um abraço. Um abraço tão forte, tão seco. E começava, e chorava, e soluçava. Eu senti que era um abraço amigo, eu correspondi, abracei também, esperei a passar aquele momento. E... Som. Desculpe de novo. Passou, acho que uns quase 5 minutos. E eu vi que era um engenheiro, irmãos, 11 meses e meio depois. Era engenheiro. Sabe o que ele falou para mim? Nada. Ele fez assim, apontando. Aí eu olhei para cima, a direção do dedo dele. A esposa estava no 9º andar, com o Robbie cor-de-rosa, segurando a pequena Sara que tinha acabado de nascer no colo. Sabe o que ele me falou? Minha filha nasceu, ela é linda. A cara do Christian. Falou, Fernando, você não imagina, desde que eu te conheci, como a minha vida foi transformada. Quando eu vi você, eu desci de escada, porque eu achei que eu ia perder você. Estava saindo daqui, para te falar, nunca mais pare de orar por nós, por favor. Nunca mais pare. Meu casamento vive os melhores dias de toda a minha vida. E nós vendemos aquele palácio, Fernando. Estamos morando num apartamento, ainda aqui por perto. Não tem piscina. Ele falou para mim, estamos muito felizes. Uma vida muito mais simples, muito feliz. Ele me beijou. Me beijava no rosto, me beijava na testa. Ele foi saindo de costa. Ele indo de costa, ele tropeçou lá no meio-fio, entrou no hospital, a porta se fechou. Depois que eu perdi ele de vista, eu comecei a procurar um lugar para mim. Aí eu fui para uns 20 metros, achei um banco lá naqueles jardins bonitos do hospital, o mais afastado que eu pude ver. Eu fiquei 1h30 chorando lá, pedindo perdão para Deus. Porque eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. A palavra era o que estava escrito em Isaías 55, 8 e 9, que hoje é para mim e para você. Se você quiser abrir, você pode abrir, porque eu quero depois que você grife, se você puder, na sua casa. Isaías 55, 8 e 9. Se você não trouxe a Bíblia, escute. Se você trouxe, sinaliza, coloca uma marquinha para você grifar, para você lembrar disso. Quando vier as crises, coloca lá. Então está escrito, eu até guardei esse verso no meu coração. Deus falando, Fernando Lux. Aí você põe teu nome, tá? Quando você for ler. Os meus caminhos não são os teus caminhos, e nem meus pensamentos, Gabriela, os teus pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos para você, Fernando Lux, mais alto que os teus caminhos. Assim são os meus pensamentos para você, Fernando Lux, mais alto do que os teus pensamentos. Eu bem sei o melhor que quero para ti. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. 29 e 11 de Jeremias. E o último verso, Eclesiastes 3, verso 1. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois que eu vi o engenheiro, depois eu fui lá visitá-lo. Aí eu beijei a Sara, linda Sara. Beijei, abracei a esposa dele. Ela estava diferente agora. Agora era uma outra mulher. Uma mulher distinta. Distinta. Meiga. Deus fez uma obra. Olha, como eu estava tão feliz na minha vida, você dá para me entender? Levei, peguei as sacolas, entreguei para as minhas crianças, e quando eu entrei na UTI, para ver meu filho, você não é capaz de imaginar o que aconteceu. Mas eu vou falar amanhã, porque estourou o tempo.
Olha o relógio. Não, me desculpe. Você precisa ir para casa descansar. Amanhã. 19h30. Tá bom? 19h30. Quem entendeu a mensagem? Amém. Agenda de oração, irmãos. Amanhã eu quero orar já pela tua agenda. Você não tem ainda? Então eu vou orar pelas... Você que tem... Quem tem a intenção, quero ser um guerreiro de oração. Amém. Levanta bem a mão, irmãos. Amém. Amém. Deixa Deus ver. Os anjos ver. Deus sabe. Ok? Guerreiro de oração. Olha, Eliseu, o diabo está tremendo e temendo dessa igreja aqui. Ele não tem poder nenhum contra um guerreiro de oração. Não tem. Treme todo o exército, lembra? Não esquece desse verso. 341 de Testemunhos para a Igreja. Vamos fazer tremer. Pega a tua agenda. Não deixa de trazer. Tem alguns que trazem na terça, na quarta. Já perdeu amanhã. O momento que vai existir bênção sem medida. Amanhã 19h30. Vem escutar uma história real. E vamos descobrir como nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos cantar só a primeira estrofe do Vaso Novo, a capela. Vamos cantar a capela? Vaso Novo, 502. Tá? Eu quero escutar você cantando. Bem bonito, hein, gente? Vamos lá. Eu quero ser. Quem ama, cante. Mais bonito que você puder. Rosa Maria, que bom. Irmãos, agora é a hora da bênção. A bênção, ela se substancializa na última oração. Tudo que você ouviu agora vai se incorporar na tua vida, amém? Então, nunca saia antes da oração, nunca. Porque você perde o melhor. Se tem atividades lá, espera o mundo, espera a bênção. Quanto vale uma bênção de Deus, irmãos? Quanto vale? Olha, é só uma semana que a gente vai estar aqui, juntos, para descobrir o quanto Deus quer abençoar você. Prepara para ser super, hiper abençoado, amém? Agora, irmãos, eu quero ainda, o Espírito de Deus está me comovendo aqui. Pessoas, irmãos queridos que nos visitam, não são membros regulares da nossa igreja. Onde estão? Levanta a mão bem alto. Posso orar por vocês, em especial? Vocês aceitariam vir à frente aqui? Eu quero orar aqui pertinho. Se vocês sentirem a vontade, vem aqui, vamos ficar pertinho do altar. Se você sentir esse desejo, eu convoco especialmente os nossos irmãos queridos, que não são membros regulares, para eles sentirem aqui o tamanho do amor de Deus. Fica aqui pertinho de mim. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu não preciso ser evidente. Onde você estiver, se você sentir um desejo de receber uma oração só para você agora, sai do banco, vem receber, tá? Eu quero clamar por você, não vou orar só agora não, eu vou orar por você sempre, sempre, porque eu sei que Deus tem alguma coisa muito especial para realizar na tua vida. Eu quero pedir para a igreja, minha igreja querida, olha, essa semana eu sou membro daqui, amém? Espero que vocês me aceitem e me tolerem um pouquinho, tá? Eu sou membro da igreja Central de Curitiba, viu, Flávio? Tá? E você que é meu irmão da minha igreja, ore pelos nossos irmãos, porque tem gente lá fora, irmãos, que nem vai dormir essa noite. Tem gente desesperadamente esperando que alguém apareça na frente deles, sem esperar nada em troca. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês aqui, que o Espírito me impele o coração. Irmãos, olha, é difícil estar aqui na frente, é difícil para mim, Deus sabe. Eu queria ficar com vocês a noite inteira aqui, só contando as obras maravilhosas do Deus que eu conheço, irmãos. Do Deus vivo, que eu toco nele pela fé. Eu ouço a voz dele pela fé. E vou te mostrar como você vai ouvir também, como você vai tocar nele, amém?
Use essa revista. Não deixa de usar, vai ser já um começo, uma porta que se abre. Eu quero dizer o seguinte: se você quiser viver o dia mais feliz da tua vida, deixa eu repetir, se você quiser viver o dia mais feliz da tua vida, faça algo irretribuível para alguém. Depois você me fala. Depois você me fala. Amanhã eu quero receber seus convidados. Eles não vão poder te retribuir. Eles vão ter um encontro com Deus aqui amanhã. Eu me encontro com Deus por causa de vocês. Deus está aqui agora. Tem muitos anjos descendo do céu aqui por causa de vocês. Anjos dos céus. Eu sei da luta que vocês têm. A luta que vocês têm. Eu sei. Todos têm uma luta. Uma luta muito difícil. Alguns aqui estão enfermos. Mas essa semana eu trago a cura para vocês. Até física também. Só que eu não vou fazer uma oração mágica e curar todo mundo não. A gente não trabalha desse jeito aqui. Aqui a gente ensina a pessoa como ela adquire a cura física. De uma forma maravilhosa. E eu garanto que vocês vão ter, se vocês quiserem. Agora a cura espiritual a gente garante. Não vai sair ninguém por aquelas portas que já foram abertas. Ninguém que tiver a fé, mesmo nem que seja de um tamanhozinho menor do que um grão de mostarda, ninguém vai sair sem a cura espiritual hoje aqui, amém? Podia ter uma placa aqui, viu, Eliseu? Mark, podia, bem assim no alto colocando, sorria, você está sendo curado, amém? Agora eu preciso que a gente feche os olhos. Você vai ter 5 segundos, confirma o que você quer que Deus te faça. Ele pergunta lá na Bíblia, 10:36 de Marcos, o que você quer que eu te faça? Fala para ele que eu vou orar por esse seu pedido. Se não acontecer isso, vai acontecer algo melhor, eu te garanto, amém? Feche os seus olhinhos, 5 segundos. Meu Deus e meu Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Pai. Glorificado eternamente pelo que o Senhor é. Pela beleza desse amor que não dá para traduzir com palavras, por mais que eu tente, eu não consigo. Mas eu posso dizer que eu te amo muito, Pai, e o Senhor sabe. E a única forma de eu amar o Senhor é eu amar esses meus irmãos que estão aqui comigo. Eu estou aqui por causa deles hoje. Exclusivamente por causa deles. O Senhor os amou tanto, tanto, que o Senhor me permitiu estar aqui para acender no coraçãozinho de cada um essa bendita chama da esperança. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, Senhor. Esse mundo, ele está ao avesso. As pessoas foram criadas pelo Senhor para serem amadas. As coisas foram feitas para serem usadas. E o que torna esse mundo um caos é que as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Desamor, frieza de espírito, desconsideração, desapreço, tudo que não colabora com nada para que vivifique algo em mim, algo no nosso coração. Mas quando a gente conhece um Jesus que verdadeiramente atua, porque a minha Bíblia está escrito que o Senhor não muda, que Jesus é o mesmo como foi ontem, é hoje e será eternamente. Então em nome dele eu ergo as minhas mãos, eu conclamo, Pai, que os anciãos dessa igreja, os líderes desta igreja que amam o Senhor, ergam as suas mãos onde estão sobre a tua igreja. E usa as nossas mãos, Senhor, que não tem nenhum poder, para desencadear bênção sobre bênção, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. De acordo com a fé de cada um, abençoa, Senhor. Abençoa. Não preciso ser profeta, Pai. Curas aqui, ajude esse irmão, essa irmã a entender que a cura é questão de horas.
Ajuda a entender que a cura do coração é mais rápida ainda. Ajuda a entender, Senhor, que não tem nenhum lar aqui que está desfeito, porque o sangue de Cristo garante a união eterna. Ajuda a entender que tem filhos que não estão perdidos, mas eles estão ainda vivos, mesmo que espiritualmente talvez o não estejam, mas pelo poder desse sangue, que é inigualável, incomensurável, inexprimível, inominável, Senhor, nós estamos acendendo chamas de salvação aqui. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa em especial esses meus irmãos que à frente vieram trazendo o seu coração. O Senhor não quer nada dele. Essa igreja é formidável, porque nós não queremos os bens de ninguém. A gente só quer o bem desses irmãos. E para isso nós vamos trabalhar até o último momento. Com as minhas mãos erguidas eu declaro abençoada a igreja do Senhor, em nome de Jesus. E cada agenda que vai ser feita, cada nome que vai ser colocado, porque o Espírito Santo já soprou o nome nos corações. Unge essa agenda, Pai, que amanhã ela haja poder na vida desses irmãos guerreiros de oração, para trazer até esse santo altar, sabendo que um processo de libertação começou a acontecer agora, por Cristo Jesus. Amém e aleluia.